Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores, trazendo a vocês nesta aula ferramentas de diagrama de redes, no qual vocês podem estar utilizando para diagramar ao decorrer do curso. Bom, antes de mais nada, eu quero ressaltar que o nome da aula se dá a ferramentas, porque aqui eu não só vou passar softwares de instalação na tua máquina, como também vou passar algumas plataformas web no qual vocês também podem ter acesso e fazer as diagramações, tá bom? Há algumas variações também em relação a valores, desde ferramentas que são gratuitas até ferramentas que são pagas. E, obviamente, para a maioria das pagas existe o período experimental, 30 dias, 60 dias. Então, vocês podem estar pesquisando um pouco mais a fundo, caso tenham interesse em alguma, tá bom? Beleza. Primeiro de tudo no mercado, atualmente existem inúmeras. E quando eu digo inúmeras, é assim, zilhões de ferramentas que têm este objetivo. Existem ferramentas que elas são criadas propriamente com este objetivo para diagramações de redes, porém existem outras ferramentas no mercado que têm uma série de funcionalidades que também têm como um escopo a parte de diagramação. E aí não envolve apenas diagramas de rede, mas também envolvem outros diagramas em relações ao ML, por exemplo. E aí áreas voltadas mais a desenhos de software, arquitetura de software e etc. Beleza? Então, vamos lá. Eu separei para vocês mais ou menos uns 10 tópicos, 10 ferramentas no qual nós vamos abordar aqui um pouco, falar um pouco a respeito e o que eu achei pesquisando sobre, tá bom? Algumas eu já utilizei ao decorrer do tempo, conforme necessidades, no trabalho e etc. Porém, outras eu só ouvi falar por nome. Então, eu não vou dar a minha opinião própria, porque não é válido eu passar algo que talvez eu não tenha usado. Então, não convém eu dar o meu feedback, beleza? Primeira das ferramentas no qual eu listei, ela se chama Gitmind, beleza? Ela é uma ferramenta que tem uma avaliação boa na internet. Ela tem uma avaliação 4 no total de 5, beleza? E ela é uma das ferramentas que você encontra disponível no mercado, que são do grupo das gratuitas, beleza? Então, esta lista aqui, ela é sobre o Gitmind, e aqui é dito que é um software de mapas mentais e gráficos online que permite trabalhar em mapas de rede, beleza? Oferece vários clip arts, oferecem imagens e também ajuda a tornar o diagrama de rede mais atrativo, porque existe ali a parte mais dinâmica, né? A ferramenta utiliza o método de arrastar e soltar, que é a maneira mais fácil de organizar o seu diagrama de rede, beleza? Então, são íconezinhos ali que você tem no menu lateral, você clica e arrasta para o centro da tela para poder fazer a utilização. E aí eu não vou fazer muita leitura para não ficar maçante, até porque a aula vai exigir literalmente texto, porque são inúmeras 10 ferramentas no qual nós vamos abordar. Então eu vou fazer algo um pouco mais objetivo, ressaltando aqui as principais considerações de cada um. Caso você queira ter uma leitura mais atenta, você pausa o vídeo aí, lê com mais atenção aquilo que eu não passar, porque eu vou achar que não convém, que não tem tanta importância, tá bom? Bom, e aqui nós temos o layout da Gitmind. Basicamente não tem uma imagem que disponibiliza os menus para que nós tenhamos a percepção de como é arquitetado os ícones, os elementos dos quais nós utilizamos, mas vocês verão que à medida no qual nós vamos evoluindo e vendo outras ferramentas, vocês vão perceber que a maioria delas são bem semelhantes. Então, geralmente existem ali menus de utilização em forma vertical ao lado esquerdo da tela, onde você possui os elementos, os ícones, né? E esses ícones geralmente você clica e arrasta, ou seja,
você puxa para a tela. Mas aqui é mais para vocês terem uma percepção e também uma observação, um ponto de atenção e comparação com os próximos, tá? Porque aqui nós veremos alguns determinados tipos de ícones e à medida em que nós evoluirmos, nós veremos que alguns ícones eles permanecem parecidos, outros ícones eles acabam sendo modificados. Então, isso varia de ferramenta para ferramenta. Então, vão haver ali programas que eles são mais atuais, então as imagens elas são, bem dizer, visualmente melhores, mais bonitas, mais atrativas. Outros já são mais antigos, obsoletos, então já não é tão atrativo quanto deveria. Mas nós vamos comentando assim que formos evoluindo, tá bom? Segunda ferramenta, no qual nós falaremos também, é uma ferramenta muito conhecida, principalmente para a área de UML. Então, para quem é da área de modelagem de dados, área de requisitos, área de suporte, área de user experience, por exemplo, com certeza já ouviu falar dessa ferramenta e talvez já até a tenha utilizado na empresa. Eu acho que voltada aqui para as nossas áreas de infraestrutura, de redes, cabeamento e etc., arquitetura de redes, ela não é tão conhecida, mas ela é uma boa ferramenta também. Então, ela também possui uma nota 4 no total de 5, só que diferente da anterior, esta daqui é paga. Ela custa $7,95 mensais e é um plano individual. Então, é aquele plano que é só a sua conta e ninguém mais utiliza, beleza? Mas, para quem tem o interesse, para quem tem condição e acredita no potencial da ferramenta, talvez seja uma boa opção no mercado, beleza? Então, o Lucidchart ele oferece vários sistemas de network e símbolos de topologia para você criar diagramas de redes abrangentes. Para isso, você pode utilizá-lo para criar gráficos, mapas mentais, mapas de enfermagens e entre outros, que aqui no caso foge um pouco do nosso contexto ou da nossa realidade profissional, beleza? E aqui nós temos o layout também da ferramenta Lucidchart. E observa que as duas primeiras, no qual eu estou mostrando a vocês, elas são ferramentas de acesso online, né? Então você vai observar que existe o endereço de URL ali acima. Esta daqui, diferente da anterior, nós já conseguimos fazer a visualização do menu em vertical ao lado esquerdo. Então, existe sempre os ícones, né, os elementos dentro desta barra. E existe também um campo geralmente de search, né, um campo de pesquisa, que você pode fazer a procura por determinados elementos, caso você saiba os nomes, caso você queira pesquisar por algo diferente do que talvez ele não exiba no menu. Por que que às vezes ele não exibe no menu? Isso não só dessa ferramenta, mas de todas as outras, tá? Aqui no menu geralmente vão ficar as ferramentas que são mais utilizadas, ferramentas mais comuns, ferramentas de fácil acesso e etc. E às vezes você vai precisar de algo um pouco fora da caixinha. Um exemplo, se você por um acaso for um dia fazer a ilustração de uma arquitetura de redes que a rede é via satélite, a rede do Elon Musk, por exemplo, talvez você não encontre o símbolozinho em relação ao satélite. Talvez você precise fazer a pesquisa do símbolozinho do satélite. Então ele não vai dar para você como uma figura, um elemento principal para que você ache com facilidade, mas talvez tenha na galeria e aí você consegue achá-lo ou procurá-lo através do search, tá bom? O nosso terceiro, ele se chama SolarWinds Network Topology Mapper, beleza? Ele é um software que tem a nota 3 no total de 5 e o valor dele é um pouco mais exagerado do que os anteriores. Ele é $1.495, beleza? Porém, por que que ele é caro? Vamos lá. Ele é um software profissional de topologia usado para fazer especificamente os diagramas de redes, tá bom? Então é um software daqueles que eu mencionei no início da aula, no qual ele foi criado com este propósito de diagramação de redes. Diferente dos outros dois anteriores no qual nós passamos, que faz praticamente um pouco de tudo. O ML, fluxograma, organograma,
BPMN e também as diagramações de redes. Esse daqui não, esse daqui ele é especializado apenas para diagrama de redes, beleza? Ele possibilita a descoberta automática de recursos, que elimina a forma manual de identificação de dispositivos. E um legal de tudo também é que este daqui em específico, você também pode usar os formatos, né, as extensões dos arquivos que forem geradas nele para abrir no Microsoft Visio, que ele também é um dos melhores softwares de diagramações do mercado. Não só de redes, mas voltando em UML, BPMN e etc. Tá bom? Então, o tipo de arquivo que você conseguir fazer aqui dentro do Solaris Winds, você também consegue fazer a execução dentro do Microsoft Visio, beleza? E aqui tem a carinha dele, olha só. Então, se você observar, diferente dos anteriores, este daqui, ele não é uma ferramenta web, uma ferramenta de acesso ao URL. Este daqui, ele é instalável, ele é executável na tua máquina, tá bom? Então, por isso que o layout dele em si muda e você vai observar que a carinha dele não é tão agradável, não é tão visualmente atrativo quanto os outros, né? Porque ele também é um tanto quanto antigo e ele é mais voltado a pessoas old school aí, por bem dizer, tá? Mas é um dos softwares mais completos que nós temos dedicado a diagramações de redes, beleza? O próximo que nós veremos, ele se chama Intermapper, a nota dele também é 3 no total de 5, o valor dele é de $303, mas ele tem esse plano de $303, porém a conta ela tem 25 licenças, tá? Então você conseguiria acessar ou dedicar a 25 pessoas, a 25 dispositivos o acesso para esta máquina. Obviamente que dentro de uma empresa não vai haver 25 pessoas que vão trabalhar com isso, né? Então, só se a gente pensar literalmente em uma empresa de enorme escala, onde vai haver uma equipe só de modelagem, coisa que é praticamente impossível nós termos atualmente, mas é uma possibilidade, né? Então, só se nós pensarmos aí em empresas enormes, gigantescas, Google, Microsoft, talvez tenha algumas coisas dedicadas para isso. Do contrário, nós talvez nem deveríamos pensar nesse contexto de 25 dispositivos, tá? Dando continuidade, este Intermapper aqui, ele permite criar diagramas de redes com recursos de descoberta automática. Ele detecta os dispositivos conectados à rede e os mapeia facilmente. Então, olha só que bacana esse cara aqui. Assim como o anterior, ele, assim que você executa através da tua máquina que está conectada na rede, ele faz a identificação de todos, se não todos, pelo menos da maioria dos equipamentos que estão entrelaçados, que estão disponíveis e dedicados à leitura e descoberta na rede, e ele já faz um mapeamento automático desses caras que ele for encontrando no caso, tá? Isso é bastante bacana porque facilita muita mão de obra, por bem dizer. Então, ao invés de você criar do zero, você já tem ali um cenário pré-moldado da sua infraestrutura de rede, por exemplo, beleza? E aí você também pode personalizar os mapas e ferramentas e criar usando vários ícones de clip arts, beleza? E aí tem a carinha dele aqui, ó. Ele também é um cara instalável e ele também é um pouco antigo, tá? Então por isso que a imagem dele também não tem assim uma cara visual tão atrativa, porém ele é bastante bacana de se trabalhar também, beleza? O nosso próximo se chama CAD, a nota dele também é 3 no total de 5, e esse daqui, diferente dos pagos que nós passamos em sequência, também é do grupo dos gratuitos, então vale a pena talvez você baixar para testá-lo, tá bom? Uma ferramenta flexível que você pode usar para fazer diagramas de rede é o CAD. Ele pode ser acessado em uma versão web ou para desktop. Então olha só que bacana. Esse cara aqui, ele vai ter uma URL para você fazer um acesso à plataforma web, aí não tem a necessidade de instalação, porém tem a necessidade da utilização de internet. Se acaso a sua internet caia, você perdeu o acesso e talvez tudo que você tenha feito não tenha salvo e você perde. Porém, ele te dá uma segunda possibilidade, que é via desktop,
onde você pode baixar o exe dele ou o instalador dele, adquirir na tua máquina e você consegue executar com ou sem internet que não vai interferir, beleza? E aí, esse daqui também é um diferencial porque ele é bem antigo e ele só disponibiliza uma grade de criação em 2D. Os outros que nós vimos até então eram 3D, esse daqui é em 2D, beleza? Mas ele possui uma variedade de ícones, isso é bacana. E a compatibilidade dele também pode ser utilizada para outras ferramentas. Então, o AutoCAD, por exemplo, a maioria das pessoas que mexem com AutoCAD são pessoas que fazem peças ou arquitetura ou talvez engenharia, né? Mas dá para fazer alguma coisa no CAD e mandar para o AutoCAD também, beleza? E aqui não tem muita coisa a ser mostrada, né, na telinha de layout dele, a não ser os menus em vertical ao lado esquerdo, não tem nada criado na tela. Mas para vocês terem uma percepção de como seria a cara visual caso vocês viessem a utilizar ele instalado na tua máquina, aqui seria a versão desktop. E também dá para ter uma noção em relação aos ícones, né? Então ali tem os servers, tem as databases, tem os suites. Então dá para ter uma percepção, um know-how a partir daquilo dali, beleza? Próximo que nós falaremos é o Dia. Ele possui também uma nota 3 no total de 5 e ele também é gratuito. Ele cria arquivos e salva em formato XML. Então isso é bem bacana se por um acaso você precisar fazer uma execução via web ou passar isso para acrescentar em alguma plataforma, algum site. Você pode desenhar o seu diagrama, transformar ele em XML, dar este determinado arquivo, este código a um desenvolvedor e o desenvolvedor pode aplicar em alguma plataforma, em alguma ferramenta ou em algum sistema da empresa para deixar exibindo ali como que é o fluxo de arquitetura da rede empresarial, por exemplo, beleza? Ou o fluxo de arquitetura de comunicação de rede do sistema, enfim. São aqui algumas notações que a gente pode tá adentrando, tá? E aqui é bem bacana também porque dá para fazer exportes de arquivos em vários formatos. Se você quer fazer uma apresentação e jogar para um PowerPoint, por exemplo, você pode fazer ali um export, né? Fazer a exportação deste arquivo para um formato em PNG, por exemplo. Beleza? E esse cara aqui, ele é mais ou menos uma cópia do Microsoft Visio, tá? Então, nós temos aqui uma percepção, um layout, né, do programa em si. Este programa ele é também instalável ou executável na tua máquina, então ele é um exe e ele também é um pouco obsoleto em comparação aos atuais, né, aos de hoje em dia. Eu digo isso não na sua funcionalidade, mas na sua cara visual, né? Então, os ícones aqui eles são já um pouco ultrapassados, mas não quer dizer que não seja funcional ou que não seja útil, beleza? E aqui tem uma variedade de ícones também para ser utilizado e explorado. Lembrando que todos os ícones disponíveis aí são voltados à rede, beleza? E aí nós teremos o Diagrama Designer também, que também tem uma nota 3 no total de 5. Ele também é gratuito. E aí, assim, basicamente um complemento, né? Se o dia falhar, pode ser usado o Diagram Designer, tá? E aí ele oferece uma série de clip arts, comparações à ferramenta anterior e é essencial para fazer a criação de bons diagramas. E aí possui recursos de colaboração, então inclui determinados formatos como WFM, EMF ou BMP. E aí existe a carinha dele aqui. E assim, basicamente seria uma versão 2.0 do anterior que nós acabamos de visualizar. Beleza? Temos um próximo que se chama Edral. Nota 3 no total de 5 e esse custa $99 mensais. Ele é um software que oferece recursos similares aos outros criadores de diagrama de redes, porém este daqui é conveniente porque ele é baseado em vetor. Então, o que significa, para quem trabalha ou conhece tratamento de imagem, uma imagem vetorizada significa que você pode dar zoom até dizer chega, que a imagem ela não vai ficar distorcida, que ela não vai corromper ou que os pixels não vão estourar, tá bom? Eu não sei se você já pegou alguma vez uma determinada foto
fugindo um pouco aqui do nosso assunto, tá? Mas aí você pega uma foto, uma imagem que não tem tanta qualidade, você vai dando zoom nela, você observar que a partir de um determinado momento você começa a ver uns quadradinhos na imagem. Isso quer dizer que os pixels dela estão começando a estourar, né? Ela já não tem uma qualidade tão boa a partir daquele determinado zoom. Já quando você tem uma imagem, algo vetorizado, indica que a imagem ela nunca ou quase nunca vai estourar, né? Então você pode fazer zooms aí até dizer chega. Isso é bem bacana para quando você precisar fazer um diagrama que é grande, e aí quando você for apresentar, obviamente você vai ter que ir dando zoom para mostrar as partes dele, porque ele, para caber inteiro na tua tela, vai ter que ficar bem pequeno, né? Então conforme você for apresentando as partes, você vai ter que ir dando zoom. E aqui é bem bacana porque se você usar e criar a partir deste carinha, basicamente não vai ficar estourado, não vai ficar esquisito o seu diagrama, tá? Os pixels deles não ficariam estourados. E aí, ó, diferente dos últimos que nós vimos, a carinha deste daqui é visualmente melhor, né? É mais atrativo, é mais colorido, os ícones também aqui chamam mais atenções aos olhos, né? Então é mais bem elaborado. Então, tecnicamente, seria um pouco mais atual do que os anteriores também em relação à data de criação, tá? E aí não para, né? Achou que acabou, mas não. Temos outro, o Lanflow. Aqui já vai caindo um pouco a qualidade, tá? Não são notas que eu dei, isso vale ressaltar. São notas da web. Pessoas que já utilizaram, que compraram pacotes, enfim, empresas e etc. Que foram fazendo as suas avaliações e conforme faltas ou necessidades, elas avaliaram. Então, para esse cara em específico, a nota é 2 no total de 5 e ele também custa $99, beleza? E aí é uma ferramenta também especializada em diagramas de rede, além de ser útil para fins de diagramações relacionados à tecnologia da informação. Ou seja, aqui você também encontraria opções de diagramação em OML, BPMN, fluxograma, organograma e por aí vai, beleza? Também tem uma grande variedade de elementos de diagramas que podem ser variados de preto e branco, 2D e em 3D também. Então aqui você tem várias possibilidades de criações em relação a diagramas. Você pode optar em criar preto e branco, pode optar em criar em 2D, optar em criar em 3D, então é bem versátil, tá? E aí existe aqui uma imagem de layout, né, para você saber como é a carinha dele. Os menus basicamente seguem a mesma hierarquia, a mesma estrutura, então tudo que é relacionado a elemento, a ícones, a coisas que você vai usar para desenhar, para diagramar, sempre vai ficar em vertical no menu ao lado esquerdo. E o centro da tela, obviamente, para você ver aquilo que você está criando, beleza? Temos mais um próximo aqui que se chama Notepad, beleza? Network Notepad, não é o Notepad que você usa para escrever texto, beleza? Esse é o Network Notepad. Nota 2 também, no total de 5, ele também é gratuito. Ele é uma ferramenta que permite escalonar o seu diagrama e prepará-lo para impressão, beleza? Hoje em dia já nós não precisamos de impressão para fazer apresentações dos diagramas. Antigamente era necessário. Às vezes até para você colocar em algum determinado setor, para as pessoas saberem o que acontece, onde elas poderiam olhar em caso de determinados problemas. Hoje em dia não tem mais essa necessidade, beleza? Então, aqui existe algumas coisas e uma das características da ferramenta é o Cisco Discovery Protocol, beleza? Que é um recurso que nós não encontramos em nenhum outro software de topologia de redes que nós viermos a testar, beleza? Diferente dos outros, esse daqui basicamente exibe o seu menu de elementos ao invés de ser ao lado esquerdo em forma vertical, ele abre uma outra janela, né, por cima, uma janela sobreposta à janela central, com os ícones centralizados de uma forma mais aberta, mais abrangente. Eu até em particular acho bem bacana softwares que trabalham dessa forma, porque eu acho que é mais fácil de olhar como um contexto geral, né, como um todo, e mais fácil também de achar o que se precisa. Isso é bem bacana, além de falar também que os ícones daqui eles são bem únicos, tá? Então você tem ali um satélite, por exemplo, em quase nenhum eu já vi satélites disponíveis e, querendo ou não, se você vai fazer uma ilustração de uma rede baseada em satélite, uma Starlink, por exemplo, você vai precisar, obviamente, de um satélite para ilustração. Alguns não dão esta opção. Este daqui em específico já tem. Então, assim,
apesar de ser uma diferença bem pequena, já seria um diferencial em comparação aos anteriores, por exemplo. Bom, e aí, ao total, pessoal, foram 10 softwares no qual eu passei para vocês. E como eu mencionei no início da aula, existe 1 zilhão de softwares. Então aqui são alguns dos quais vocês poderiam usar, dos quais vocês poderiam pesquisar. Como eu mencionei também, existem outros softwares que são dedicados às outras coisas. Então, existem softwares e ferramentas que são dedicadas ao ML, à diagramação de modelagem de dados, a modelos BPMN, a fluxogramas, que às vezes disponibilizam um determinado menu para ícones de diagramação de redes. Então, aí você pode também, caso você queira pesquisar Microsoft Visio, você pode pesquisar pelo Miro, você pode pesquisar também pelo Drywall, tá? O Drywall ele também é uma das ferramentas bem bacana para se utilizar, apesar de não ser criada originalmente para desenhos de arquitetura de rede, mas ele é bem utilizado também. Então vocês podem ir garimpando ao decorrer do tempo e pesquisar determinados softwares que talvez vocês se sintam confortáveis em utilizar, tá? Não vai ser todos os softwares que eu vou passar, obviamente a gente vai escolher um, talvez nem dos que eu passei na lista para vocês, mas a gente vai escolher um determinado software para utilizar e fazer as práticas ao decorrer das aulas. Mas à medida em que vocês forem evoluindo, forem ganhando conhecimento, forem adquirindo expertise, à medida que vocês forem tendo necessidade, queiram estudar, queiram praticar, não deixe também de fazer pesquisas, de descobrir coisas novas. Não se prendam só ao que eu estou passando, não se prendam só ao que vocês estão vendo no curso, né? Pesquisem outras coisas além, pesquisem ferramentas mais atualizadas, ferramentas mais completas. Então, muitas coisas vocês vão encontrar na internet, beleza? Caso vocês encontrem também, vocês queiram passar, eu fico aberto também para estar olhando e analisando o que vocês quiserem contribuir também para a aula. Então, não deixe de colocar nos comentários. Talvez eu faça uma junção de tudo que vocês captarem e pegarem diferente do que eu já passei aqui, e nós fazemos uma outra aula com outras ferramentas para que nós tenhamos aí um ganho maior, uma expansão maior em relação aos conhecimentos das ferramentas disponíveis, e a partir das próximas aulas nós vamos escolhendo aí as ferramentas que nós vamos utilizar para as práticas das diagramações de rede de computadores, beleza? Bom, a aula já ficou muito extensa, eu vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.